Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 23. Já trouxe em outro momento esta palavra também aqui para os irmãos, mas quero hoje renovar esse texto, né? Essa mensagem, porque sei que o Senhor tem algo a falar com você nesta noite, comigo, com todos que aqui estão, falar o nosso coração, né, irmãos? Deus nunca reúne o seu povo em vão. Você está hoje aqui, Jó capítulo 23, porque Deus tem uma palavra a você, Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para você que me escuta nesta noite pelos meios de comunicação virtual, né, pela transmissão deste culto, pelo YouTube. Deus certamente, Ele tem uma resposta que você precisa neste culto, neste dia, nesse momento, né? Às vezes, irmão, se quer pensar comigo, uma certa vez eu estava pregando em um evento, culto na rua, eu acho que era ali, bairro Nordeste, uma igreja que tem ali no meio, e eu lembro que Deus naquela hora me deu uma palavra para falar às pessoas que eu não sei quem era, porque o som ele vai longe, né? E eu falei para pessoas que Deus colocou em meu coração, que estavam em casa, e aquela mensagem com certeza fez um efeito muito grande, porque Deus estava mandando falar. Então você está hoje num culto como esse aqui, adorando, pregando, falando das grandezas de Deus, e às vezes não sabe a grandeza do alcance do que Deus está fazendo, não só aqui em nosso meio, mas também distante, longe, alcançando pessoas, vidas, para assim ajudá-las, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em um outro culto que eu estava também falando das grandezas de Deus, era uma cruzada evangelística, um culto na rua, ali em Estado da Esperança, mais precisamente na rua do Detran ali. E eu lembro que naquele momento eu saí um pouquinho do ambiente do evento e fui assim distante, comprar uma coisa num comércio ali, para a programação que estava acontecendo. Comércio bem próximo do evento, de frente, era na rua, no pátio de uma praça. E naquele lugar em que eu estava, a pregação acontecendo, que eu estava pregando era um pastor amigo nosso na época, e eu ouvindo também, mas estava concentrado ali em fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, aquela missão daquele momento, que era comprar alguma coisa ali. E uma pessoa estava naquele lugar, próximo a mim, não evangélica, estava um pouco alcoolizada, ia continuar bebendo, estava com a bebida na mão. E eu disse: escute a mensagem, amigo, o que está acontecendo, está ouvindo a palavra de Deus? E comecei a orientar ele a ouvir a pregação. Aí ele começou a desabafar comigo e falar dos seus problemas. E ele disse: irmão, eu estou hoje aqui, quando eu sair daqui desse local que eu estou aqui perto de você, eu vou me vingar de uma pessoa que me fez um mal. Ele levantou a camisa e mostrou o corpo dele todo costurado de faca. Ele levou várias facadas por alguém que ele conhecia, que fez esse mal com ele. E ele estava determinado a tirar a vida daquela pessoa, a matar, se vingar. Eu disse: não faça isso, meu amigo, Deus tem uma palavra para você. Eu comecei a falar de Deus para ele, aí depois eu queria que ele ouvisse a pregação que estava lá, acontecendo no palanque, no culto na rua. Mas aquilo que eu estava falando para ele, Deus estava falando com ele, e eu não sabia, eu estava simplesmente trazendo uma palavra de consolo, de ânimo. Eu disse: amigo, escute a mensagem, está sendo pregada. Ele disse: não, eu não quero escutar aquela mensagem. Algo que você está falando aí, está falando para mim aqui. Continue falando. Ele queria ouvir o que eu estava falando. Não é porque o que eu falava ali era mais importante do que o que o outro estava falando ali. Não, porque tudo é a palavra de Deus. Se você está falando em nome do Senhor, irmãos, é Deus que está ali, naquele lugar. Se você está falando em nome do Senhor, é Deus que está te usando, é Deus que está transmitindo. E ele disse: não, irmão, continue falando, porque o que você está falando aí está falando ao meu coração. A ira já passou. Ele disse: olha, a raiva e a ira já passou. O mal que eu disse que ia fazer, já não quero mais, não tenho mais vontade. Determinado a matar outra pessoa, mas Deus, na hora, irmãos, Deus naquele momento tirou a ira do coração daquele homem que não era cristão. Então não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. Não perca a oportunidade, irmão, de exaltar a Deus com a sua vida. Muitas pessoas se julgam ninguém, se julgam pequeno, se julgam nada, né? Mania de se diminuir. Irmãos, Deus nos chamou para sermos filhos. Você é importante. Você não é uma pessoa qualquer. Você é servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Com Cristo nós somos feitos herdeiros da vida eterna nos céus.
morada eterna através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não somos qualquer pessoa. O preço que foi pago por nós, irmão, foi grande. Foi preço de sangue. Uma vida de um inocente, o Filho do Altíssimo, custou ali naquela cruz. Foi o preço, né? A moeda foi a vida de Jesus. A vida de um homem inocente. O preço foi alto, irmãos. Sem ter cometido nenhum crime, nenhum pecado, foi levado à cruz. Jesus foi levado à cruz. Para pagar o pecado de quem? Pagar a conta de quem? A dele que ele não devia? Não, irmãos. Ele morreu, como diz a Escritura, para que todo aquele que nele crê não sofra. Porque tem um texto que diz não pereça. Esse não pereça quer dizer não sofra. Deus não quer te ver sofrendo. Deus não nos chamou para o sofrimento. Pode até existir momento difícil de sofrimento, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Se na sua presença, diz a palavra, existe fartura, abundância de alegria, Deus não chamou para a tristeza nenhum de nós, chamou para sermos alegres. E por que o dia difícil vem, irmãos? E por que o dia da angústia chega às vezes no nosso coração, na nossa vida, com alguma situação que acontece? É porque estamos no mundo, é porque ainda não subimos. Porque Apocalipse está escrito que quando chegarmos lá, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá angústia, tristeza, sofrimento, não haverá falta alguma. É esse lugar que Deus reservou para você e para mim, para nós, para a igreja, para aqueles que vão ainda crer em Jesus. Um lugar, irmãos, que não existe dor, um lugar que não existe agonia, tristeza, um lugar que não faltará nada. Pode ser que pela manhã alguém diga assim: Senhor, o que é que eu vou hoje me alimentar? Está tudo tão difícil, está faltando já alguma coisa. Pode ser que à tarde você diga: Senhor, o que é que eu vou fazer para o almoço? Pode ser que chegue o final do mês e quem mora de aluguel diga: Senhor, como é que eu vou pagar esse mês? Pode ser que um compromisso que você tenha para o mês seguinte, você diga: Senhor, eu não tenho como resolver. Neste mundo é assim, irmãos, cheio de aflições, dificuldades. E o próprio Jesus nos adverte quando diz: olha, meu filho, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu venci. O seu Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador, está dizendo para você e para mim nesta noite: se alegre. Eu venci. Jesus venceu a morte. Sepultado dentro de um sepulcro, uma pedra fechando tudo ali para ninguém entrar, pastorado por soldados, vigiado o sepulcro de Jesus. Todos temiam, porque existia uma profecia, porque estava escrito a respeito dele antes dele morrer, antes dele vir ao mundo, porque sempre existiu, Jesus sempre existiu, mas antes dele se fazer carne, antes dele habitar entre os homens, existia uma profecia dizendo que viria o Cordeiro de Deus, o Filho do Altíssimo, aleluia, que seria feito, dado a si mesmo em sacrifício por toda a humanidade, para que as pessoas não mais sofram, mas tenham alegria, tenham vida eterna. Então existia uma profecia que Jesus viria salvar o mundo do seu pecado, e quando ele veio e cumpriu o que estava escrito na palavra, pregou o reino de Deus, curou, transformou pessoas, libertou, operou muitas maravilhas. Muitos ficaram assustados com aquilo. Os homens da lei, os doutores da lei, quando eu falo lei, eu falo palavra, a lei do Senhor, o evangelho dos homens, né? Quando eu digo dos homens, eu digo mediante a lei, porque é a palavra de Deus. Aquele evangelho que foi escrito para conduzir as pessoas à presença de Deus. Mas aquele evangelho, irmãos, não foi suficiente para mudar os corações. Porque quando Jesus veio, cumprindo o que estava no evangelho, aqueles que eram para se alegrar, ficaram com raiva. Aqueles que eram para comemorar, porque o Messias veio, cumpriu-se o evangelho, o perseguiram. Não somente o perseguiram, pediram a sua morte. Quem pediu a morte de Jesus? Foram os crentes daquela época. Escribas, fariseus, homens que ensinavam a palavra, mas não compreendiam ela. Ensinavam as pessoas a ir à presença de Deus, mas eles próprios não iam, muitos deles. Andavam em erros, em pecados. E quando Jesus veio, eles não reconheceram Jesus como Salvador do mundo. Pediram a sua morte, crucificaram, sepultaram, mandaram pastorar a tumba de Jesus para que alguém não roubasse seu corpo, mas não era o medo, não era só isso não.
O medo era de que de fato fosse verdade o que ele anunciou antes da sua morte, que ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus disse que era necessário que ele morresse, mas ao terceiro dia nem a morte ia segurá-lo. Ao terceiro dia não haveria sepulcro capaz de trancá-lo, porque ele é Deus, irmãos. E conforme Jesus falou, ao terceiro dia, quando foram procurá-lo, as mulheres chegaram ao sepulcro, já estava aberto. A pedra foi removida. Por quem? Os soldados? Não. Os anjos do Senhor. Estava sentado sobre a pedra. Pedra removida, sepulcro vazio, ele não estava mais ali, ressuscitou, conforme havia dito. A mulher ficou angustiada porque não estava entendendo o que era o terceiro dia, esqueceu-se da profecia. Eu não sei quem está hoje, nesta noite, quem está hoje me ouvindo, que já esqueceu. Já se esqueceu do que Deus lhe prometeu, se esqueceu da grandeza de Deus em sua vida, já esqueceu-se que Deus falou que vai fazer algo grande na sua vida, porque muitas das vezes você está aqui, sentado, às vezes até abatido com algum problema pequeno que acontece, porque esqueceu-se das promessas, e Deus hoje está relembrando você. Ele já havia falado, ele já havia prometido, então se alegre porque ele vai cumprir. Se ele falou, ele vai cumprir. Deus não é filho do homem para que minta. Aleluia. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Aleluia. Então se ele prometeu, ele vai cumprir, como ele fez na sua ressurreição. E quando estava lá a mulher procurando ele pela manhã e não encontrou o corpo, estava vazio o sepulcro, ela disse: roubaram o corpo do meu Senhor. Mas aparece lá o anjo do Senhor e diz: não, mulher, você está procurando quem? Quem é que você procura? Num lugar que só existe mortos, mas o que você procura está vivo. Você está procurando entre os mortos aquele que já ressuscitou. Como ele havia falado, você esqueceu, ele havia falado. Então o que eu quero dizer para você nesta noite é: não se esqueça das promessas. Não se esqueça do que Deus prometeu, ele vai cumprir. Espere, confie, aguarde, o Senhor vai cumprir. Aleluia. Jó capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, a partir do primeiro versículo: então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Jó está falando de quem? De Deus. Jó disse: eu posso até fechar minha boca para que eu não grite de sofrimento, eu posso até me recolher na hora da angústia e me esconder. Aleluia. Eu posso até fazer isso, mas eu não consigo fugir desse momento. Tem momentos que nós temos que passar, tem momentos que é necessário você enfrentar, dificuldades que você tem que atravessar mesmo, para lá na frente você dizer: eu venci, Deus me fez triunfar, Deus me fez vencer. Tem situações, irmãos, que as pessoas não conseguem lhe ajudar, mas não fique triste por isso não, Deus está com você. Aleluia. E Jó começa dizendo assim: quem dera se eu soubesse onde encontrá-lo. E eu pergunto para a igreja nesta noite, e para você que me escuta pelo YouTube: será que você está falando como Jó? Como é que eu posso sair dessa situação? Como é que eu posso encontrar a resposta de Deus? Como eu posso encontrá-lo para perguntar a Ele o que eu preciso ouvir? Aleluia. Como eu posso me aproximar do Senhor? Jó estava mais ou menos nesse nível de entendimento. Como é que eu posso achá-lo? Eu não sei onde encontrá-lo. Aí nós estamos hoje na igreja, onde a Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Onde houver, irmãos, pessoas reunidas em nome de Jesus, Ele está presente. Não é à toa que nós sentimos a presença, a alegria no nosso coração, no nosso ser, quando adoramos, quando ouvimos louvor, quando falamos da grandeza de Deus. Não é à toa, é porque Deus está presente. O salmista Davi diz que Ele é a sombra à nossa direita, nunca vai mudar, Ele é um Deus fiel. Tudo passa, mas a palavra permanece, Deus continua cumprindo o que prometeu, Ele é fiel. Ele é a sombra à tua direita. Eu gosto muito dessa reflexão, irmãos, dessa analogia, né, mencionada por Davi, que fala sobre a sombra à direita, porque a sombra é algo que não fica sempre de um mesmo lado.
ela vai mudando de acordo com que você se posiciona, de acordo com o sol, em direção ao sol. Conforme você gira, a sombra muda. Se você girar para um lado, pode estar à direita, girou para o outro, pode estar à esquerda, girou novamente, pode estar à retaguarda. A sombra muda de lugar. Mas e por que Deus diz que Ele é a sombra à tua direita? Porque Ele não muda, porque Ele é fiel, porque Ele continua sendo Deus, porque muitos podem falhar e errar conosco, com você, mas Deus não, Deus permanece fiel. Aleluia, Ele é a sombra à tua direita. E Jó disse: se eu pudesse achá-lo, como é que eu poderia encontrá-lo? Se eu soubesse onde encontrá-lo. Aí eu me lembrei de Zaqueu, irmãos. Deus está falando conosco nesta noite. Você quer realmente se aproximar de Deus? Você quer realmente se encontrar com Jesus? Você quer realmente estar na sua presença? Não tem assim uma receita mágica não, irmão, mas tem uma orientação de Deus nesta noite para você. Zaqueu, um homem publicano, odiado por muitos, cobrador de impostos, não conhecia Jesus, só de ouvir falar. Porque tem pessoas que é assim, está na igreja, mas só conhece Jesus de ouvir falar, mas não tem momentos com Ele, não se ajoelha para conversar, não ora, não lê a palavra, não adora, não se prostra na presença de Deus, não tem um momento particular a sós com Deus para conversar, para clamar, para suplicar, para apresentar a Ele suas queixas, suas causas. Não tem momentos para Deus. Tem muitos crentes, irmãos, que infelizmente no dia de hoje não estão reservando um momento para Deus, só se preocupa consigo mesmo, e só lembra de Deus na hora do Deus me acuda, né? Na hora da aflição, só lembra de Deus na hora mais difícil, mas não aproveita o momento que Deus concede para buscar, para adorar, para se prostrar. Zaqueu, não conhecendo Deus direito, só de ouvir falar, mas quando ele soube que Jesus ia passar em um determinado lugar, a Escritura diz que ele corre na frente, eu não sei o nível da carreira, ele era muito pequeno, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura, um homem muito baixinho, mas mesmo com as perninhas curtas, não era não, né? Ele não era não, ele era baixinho, mas mesmo que fosse um anão, ele tinha corrido do mesmo jeito. Mas ele chegando onde queria chegar, onde Jesus iria passar, Zaqueu sobe em uma árvore, uma figueira brava, e fica lá, irmãos, aguardando. Quem quer buscar a presença de Deus tem que ter esse disponibilidade, disposição de saber chegar à sua presença, de se apresentar diante dele. Zaqueu fez sua parte, sobe em uma árvore e fica lá esperando a multidão vir, e junto com a multidão vinha Jesus. Como é que está o nosso coração em ouvir Jesus falar? Como é que está o nosso coração em querer se aproximar perto do Senhor? Como está o nosso coração em querer buscar mais sua presença? Como está o nosso coração, irmão, na alegria da salvação? E quando Zaqueu está ali, Jesus vem. E quando Jesus se aproxima, que chega naquele lugar, abaixo daquela árvore, ou embaixo da árvore, ele olha para cima. O texto não diz, tinha pessoas apontando para cima. O texto não diz, olha Jesus, Zaqueu está ali. Não, não precisa. Ninguém precisa dizer sobre você para Jesus, Ele te conhece. Chore, mandaramanás. Deus me deu essa palavra, irmãos, e eu sei que por que Ele me deu, porque tem pessoas precisando nesta noite, achando que já estão esquecidas de Deus, achando que seus sonhos já não tem mais sentido, são sonhos e já passaram. José sonhou, e a Bíblia diz, Deus realizou os seus sonhos. Aquele que sonha em Deus, e vive para Ele, e com Ele, tudo o que você pede vai acontecer. Zaqueu estando em cima daquela árvore, sem ninguém dizer onde ele apontar para cima e dizer nada. A Bíblia diz que Jesus, que conhece o nosso coração, sabe tudo sobre nós, Ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. Chegou o dia na sua vida, chegou o dia na sua história, chegou a mudança que você queria, que você precisava, que você almejava, mesmo sem ter força. Eu estou aqui parafraseando, irmão, porque não está escrito exatamente desta maneira, mas quando Jesus disse, desce depressa, porque hoje eu vou chegar na tua casa, Ele estava dizendo tudo isso, e ainda muito mais. Jesus estava dizendo, hoje é o dia da vitória, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia do renovo em sua vida, hoje é o dia da salvação na sua vida. E quando Zaqueu desce, a Bíblia diz, ele desce e com alegria recebe Jesus na sua casa. Tudo depende, irmão, de como está o nosso coração para com Deus, de que forma estamos recebendo Jesus na nossa vida. Porque dizer assim, eu sou de Jesus, e levantar as mãos e entregar a sua vida para Ele é uma coisa,
mas o amanhã, que é a continuidade, o dia a dia, todos os dias, como eu estou me comportando para com Ele, como eu estou servindo a Ele, como eu estou adorando a Ele, como eu estou vivendo para Ele. Porque Paulo disse, se vivemos, para Ele vivemos. Se morremos, é para Ele também, porque vamos para Ele. Aleluia. Então, se estamos vivendo para Ele, devemos viver conforme a sua vontade. Precisamos viver conforme lhe agrade. Aleluia. E Zaqueu desce, vai com Jesus até a sua casa, e o texto diz, recebe Jesus com alegria na sua casa. Que Jesus possa encontrar um lugar em nosso coração, irmãos, um coração alegre. Alegre. Aleluia. Até questionaram, não foi, quando Jesus entra na casa de Zaqueu? Como é que pode? Ele se diz o Salvador do mundo. Como é que pode? Ele se diz o Filho de Deus. E como é que ele está agora sentando à mesa com o pecador? Entrando na casa deste homem. Se realmente ele fosse o Filho de Deus, ele não entraria neste lugar. A Bíblia diz que Jesus veio salvar, buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas muitos não entendem isso, irmãos, e questionam porque Jesus transforma, porque Ele liberta. Ele veio para isso mesmo, para libertar vidas, para transformar para o seu reino, para morar nos céus. E aqueles homens, sem entender nada, questionaram, arrazoaram em seu coração. Jesus disse assim, este, acerca de Zaqueu, também é filho de Abraão. É por isso que nós estamos hoje aqui, porque muitos de nós, irmãos, eu não conheço a história de todos, apenas de alguns mais próximos a mim, mas muitos de nós eram beberrões, viviam nos bares, nas festas. Outros eram viciados em outras coisas, em outro tipo de drogas. Outros eram homens violentos, pessoas agressivas. Outros eram enganadores. Eu não sei, cada um tem uma história. Eu passei por uma igreja que tinha duas mulheres, que eu lembro, que eu recorde, que eram mulheres da vida. Alguns que estão aqui conhecem. E contam seu testemunho sem vergonha, sem medo, porque contam com alegria, porque Jesus mudou a sua vida. Viviam nas ruas, irmãos, se vendendo seu corpo, congregaram comigo. Não são testemunho de outros não, é que eu vi, que eu conheço, pessoas que eu conheço. E hoje são servas de Deus, lavadas pelo sangue do Cordeiro, transformadas. Pessoas que dão testemunho da sua vida, irmãs em Cristo, faz parte do corpo de Cristo, é nossa irmã em Cristo. Jesus veio salvar, irmãos, quem está perdido. Então cada um tem um testemunho, mas Jesus lhe tirou de onde você estava, lhe resgatou. Será que foi para quê? Foi para vivermos de qualquer maneira? Não, irmão, Jesus nos chamou para que nós produzíssemos frutos, e esses frutos têm que ser dignos de arrependimento. Jesus nos chamou para que vidas sejam alcançadas por nós. Jesus te salvou, não foi por qualquer coisa não, não foi à toa não, é porque Ele quer que através de você, o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Por isso nós estamos hoje aqui. Vamos morar no céu, temos uma promessa grandiosa, sabemos que isso vai acontecer a qualquer momento, no momento em que muitos não esperam, diz a palavra de Deus. Vamos morar no céu com Jesus, mas enquanto esse dia não chega, vamos servi-lo com alegria. Aleluia. Aí Jó vem e diz assim, quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. E eu já falei, nós já sabemos, né, irmãos? Nós que aqui estamos sabemos, Ele está aqui. Para encontrar Jesus agora só basta o coração querer. Aleluia. Para encontrar, irmão, Jesus, mesmo estando na igreja, muitas pessoas não encontram Ele. Eu não estou me referindo somente a este culto, não. Eu estou querendo dizer que muitas pessoas estão na igreja, mas não estão perto de Jesus. Para encontrá-lo, irmãos, é deixar o coração preparado para recebê-lo, com alegria, como fez Zaqueu. Porque estamos aqui, Ele está aqui, Jesus está em nosso meio. E para que seu coração e o meu coração seja alcançado, sejamos cheios do Senhor, é preciso deixar Ele entrar na nossa vida. Aleluia. E Jó diz assim, eu não sei onde encontrá-lo. Então, se eu soubesse, eu me chegaria, eu iria até o seu tribunal, eu me apresentaria diante do seu trono, se eu soubesse onde encontrá-lo. Jó não sabia. Aleluia. E eu contaria para ele, eu exporia diante dele a minha causa. A Bíblia diz assim, irmãos, eu estou lendo o versículo 4. A Escritura diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Muitas vezes nós estamos com a Bíblia na mão,
vindo para a igreja, mas nossa vida não está na direção de Deus. Muitas das vezes, irmão, nós estamos na casa do Senhor, buscando, né? Teoricamente, alguns buscando a presença de Deus, porque estão na igreja, mas o coração está longe de Deus. Mas quando nós encontramos a oportunidade, como um culto como esse, Deus está dizendo: meu filho, eu estou aqui, eu estou no meio de vocês, não preciso mais ir longe, não, em outro lugar, em outro endereço, não, eu estou aqui no meio de vocês. Aleluia, me deixe entrar, me deixe habitar. Aleluia, como o Senhor fala conosco, irmãos: eu quero habitar com você, eu quero habitar no seu coração. Glória a Jesus. E Jó disse: eu contaria para ele minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia. Olha, Jó tinha intimidade com Deus, irmãos. Ele não sabia onde encontrá-lo, porque Jó estava vivendo aqui. Eu quero só deixar isso bem explicado, para que os irmãos entendam que eram contextos diferentes. Jó vivia na época da lei, Jesus ainda não havia vindo. Jó, ele fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, pela sua vida, pela sua família. Então Jó não tinha o entendimento de que Jesus, o Salvador do mundo, viria, que ele estaria todo dia presente, que você poderia se apresentar diante dele a qualquer momento. Jó não sabia, irmãos, que tinha um lugar onde ele pudesse encontrar Deus, mas nós sabemos. Jó não sabia que existe um momento que você pode conversar com Deus, mas nós sabemos. E Jó começa a dizer: se eu soubesse, se eu pudesse. Olha que privilégio eu e você temos, de todo dia conversar com Ele, de se apresentar diante dEle todo dia. E muitas das vezes não fazemos, muitas das vezes deixamos passar as oportunidades. Jó disse: eu contaria tudo para Ele, eu apresentaria tudo, todos os meus problemas a Ele, e eu saberia como Ele viria me responder. Será que Ele discutiria comigo, segundo a grandeza do seu poder? Ele faz uma pergunta: será que Deus vai discutir comigo por causa dos meus problemas, das minhas queixas? E ele responde, diz assim: não, Ele me atenderia. Você tem essa convicção nesta noite, irmãos, que Deus vai lhe atender? Porque eu tenho essa convicção de que Deus vai nos atender. O nosso coração pode ser pequeno em compreensão, em entender a grandeza de Deus. Mas uma coisa é preciso entender e compreender: que quando você se apresenta diante dEle com o coração quebrantado, Ele vai lhe entender, Ele vai lhe ouvir, Ele vai lhe ouvir. Aleluia. Jó disse: Ele me entenderia. Ele não vai me repreender, não vai me rejeitar, Ele vai me entender. Ali um homem reto se apresentaria, a sua causa diante dEle, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Se me adianto, versículo 8, se me adianto, Deus não está ali. Jó estava procurando o que, irmãos? Deus. Se eu vou adiante, Ele não está. Se volto para a retaguarda, para trás, também não encontro Ele, não o percebo. Se Ele age à minha esquerda, não o vejo. Jó disse: se Ele estiver operando aqui do meu lado, eu não consigo ver, eu não sei onde Ele está. Se Ele se esconde à minha direita, não o enxergo, mas Ele sabe o meu caminho. Eu quero finalizar neste versículo aqui, irmãos. Você pode estar cheio de dúvidas: como é que eu vou achar Deus? Como é que eu vou resolver minha situação? Como eu vou resolver essa causa? Como será solucionado os meus problemas, as minhas questões, as minhas lutas? Como? Eu não consigo entender, não consigo resolver. A Escritura diz: deleita-te no Senhor. É essa maneira, irmãos, não tem outra não, é Deus quem resolve. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Só existe Ele, somente Deus concede o desejo do coração. Aleluia. Então Jó diz: mas Ele sabe, Ele conhece o meu caminho. Deus sabe porque você chegou aqui nesta noite. Deus conhece a sua história.
Deus sabe o seu caminho, Ele sabe sua trajetória. Não comece a olhar para os seus problemas, para as suas fraquezas. Olhe para Ele. Ele é a nossa força, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa alegria. Ele é a água viva que jorra dentro de nós, que nos renova. Ele é a nossa paz. Quando um homem chamado Felipe, ele vai falar desta alegria, irmãos, vai falar dessa paz que é Jesus, para Natanael, e Felipe diz assim para o seu amigo: olha, nós encontramos, nós achamos aquele a quem os profetas falavam a respeito dele, Jesus de Nazaré, o Salvador. Felipe estava tão alegre porque encontrou Jesus. Nós somos um povo feliz, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. Nós encontramos Jesus, Ele habita aqui, Ele habita aí, em você. Aleluia. E não sou eu que digo, é a palavra, que você e eu somos templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em você. E quando Felipe vai levar essa palavra de boas novas para Natanael, Natanael diz: como é que é, homem? Jesus, o Salvador, lá em Nazaré, cidadezinha pequena, naquele lugarzinho pobre. Você não conhece Deus, irmãos. Deus é Deus dos pequenos e é Deus dos grandes. É um Deus justo e fiel. É um Deus que não faz acepção. Tanto faz você vir para a igreja com um terno ou com camisa gola polo, uma camiseta básica, e de roupa social ou roupa esportiva, e com a roupa de 1.000 ou de 2.000 reais, como ir com uma roupa de 20 e 30 reais. Porque o que Deus olha, irmãos, é diferente. O olhar de Deus é especial. Ele te vê por completo, conhece todas as nossas necessidades, tem o poder e a força para nos ajudar. Ele não somente conhece, mas tem o poder para fazer algo novo na sua vida. Aleluia. E quando Felipe disse: lá em Nazaré, está lá o Filho de Deus, Natanael diz: não é possível. Cidade pobre e pequena não vai vir o Salvador do mundo. Dali não vai vir o Rei dos Judeus. De lá não vai vir um rei que vai governar toda a nação, todo o universo. Podia ser que Felipe ficasse triste com aquela resposta do amigo que não acreditou. Porque tem muita gente, quando você fala da grandeza de Deus, não acredita. Mas continue falando, vai surtir efeito. Continue falando, Deus vai agir. Não desanime, continue pregando, Deus vai fazer, vai transformar. Continue falando do amor de Deus. Aí Felipe diz assim: se você não acredita, meu amigo, então venha cá, venha comigo, me acompanhe, e com os seus olhos veja o Salvador do mundo. Com os seus olhos contemple a grandeza do Altíssimo. E ele não tem outra coisa a fazer a não ser acompanhar o seu amigo e ver lá quem é esse tal de Jesus que estava sendo anunciado. E quando Natanael vem se aproximando ainda longe, irmãos, ainda longe ele estava, a caminho ao encontro de Jesus. Jesus fala a respeito dele, poucas palavras. Ele diz assim: eis aí, está vindo aí um verdadeiro israelita, alguém que não é falso, alguém que é verdadeiro, que fala o que o seu coração acredita. Natanael não disse coisas boas, também não disse coisas más. Ele só disse que não acreditava que Jesus estava ali na cidade de Nazaré, que o rei dos judeus nasceria naquela cidade. Mas quando ele se aproxima, que Jesus disse: ali vem um verdadeiro israelita, ele diz: me conhece de onde? Não somos amigos? Eu não lhe conheço. De onde você me conhece? É onde vem a resposta de Deus nesta noite para você. Você pode estar onde estiver, você pode andar aonde for, você pode estar em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente. Jesus está te vendo, você não está só. Jesus está te vendo, você não está só. Jesus disse: meu filho, eu te vi. Eu te vi quando você estava sozinho naquele lugar debaixo da figueira. Eu te vi quando você estava lá debaixo daquela árvore. E ele ficou ali pensando: como é que pode isso? Não tinha ninguém comigo, não tinha telefone na época para mandar uma ligação, dizer: olha, vou passar aqui a informação que você está debaixo de uma árvore. Não tinha telefone, não tinha meio de comunicação rápido. Não, mas Jesus vê tudo, contempla todos, está em todo lugar. O Senhor está em todo lugar, Ele está aqui em nosso meio.
Aleluia. E quando Jesus disse, eu te vi quando você estava debaixo daquela árvore, imediatamente ele creu, porque ninguém estava com ele lá. Foi os olhos de Deus que o viu, foi os olhos de Deus que contemplou ele. Ele disse, mestre. Jesus disse, agora você acredita, porque eu disse que ele veio, porque eu revelei o que ninguém sabe. Mas a misericórdia de Deus é grande, né, irmãos? Aquele homem alcançou. Leia a história de Natanael, você vai ver dizendo assim, olha, Natanael não somente creu pelo que viu, mas coisas grandiosas, mesmo sem ele ter visto mais nada da parte de Deus acontecer, ele realizou. Natanael creu de uma maneira tão grande em Jesus, irmão, que ele fez grandes obras em nome do Senhor. É assim que Deus faz na nossa vida. Quando cremos nele, você anda em poder de Deus. Aonde você vai, Deus vai com você. O que você fala, Deus fala por você. Aleluia. Que mistério é esse, pastor? Deus fala por nós, irmãos. A Bíblia diz, a palavra diz, no momento em que você abrir e fechar a sua boca, não se preocupe, Deus dará a palavra. Deus fala por você. Aleluia. E o que eu quero finalizar nesta noite dizendo é, irmãos, que nada está perdido. Nada está perdido. Qual é a resposta que você vai pedir a Deus nesta noite? Nada está perdido, irmãos. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas que vem dos céus, que vem de Deus, vai brotar de novo, irmãos. Não sei o que você está perguntando, mas vai brotar novamente. Vai produzir novamente. Haverá renovo novamente. Eu não sei qual é o questionamento, mas eu sei de uma coisa: tudo que nós apresentarmos a Ele, ao nosso Deus, Ele tem resposta. Ele tem resposta, vai brotar de novo, vai produzir novamente, vai haver renovo. O Senhor está falando com você. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Aleluia. Então se alegre nesta noite, você não veio aqui em vão. Deus fará algo novo, Deus